Olá! A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Tudo certinho? Eu espero que sim. Que bom estar com vocês mais uma vez para juntos nós crescermos em graça e conhecimento do Senhor, sendo discípulos do Senhor Jesus. Eu sou Luana Dias e você está na série Fruto do Espírito. Hoje é o segundo vídeo dessa série. E se você ainda não assistiu o primeiro, depois corre lá. Eu vou deixar aqui na descrição e também no primeiro comentário, tá bom? E quero contar para vocês uma novidade. Oficialmente, eu e o meu marido Alessandro somos estudantes de bacharel em teologia, lá da faculdade Refidim. Uhul! Deus é bom o tempo todo. Eu já fiz vários cursos básicos e médios de teologia e alguns avulsos, mas agora nós estamos um pouco mais fundo, vamos dizer assim. Glória a Deus por isso. Claro que meu marido ainda pensa que é porque eu quero voltar lá para Santa Catarina, mas é só mais um motivo, tá bom? Essa era a novidade que eu queria contar para vocês, mas bora lá então recapitular o nosso tema. Irmãos, no nosso último encontro, nós vimos que o mandamento central da vida cristã é andar no Espírito. Nós aprendemos que, assim como não podemos nos salvar pelas nossas próprias forças, mas é uma obra de Jesus Cristo, também nós não conseguimos nos santificar sozinhos. Esta é a obra do Espírito Santo e quem nos capacita a vencer todos os desejos da natureza da carne e viver de forma que agrade a Deus. Vimos também no outro vídeo que há um conflito constante entre a carne e o Espírito, mas a vitória já é certa quando nós escolhemos ser guiados pelo Espírito Santo. E lembramos que Jesus nos prometeu: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Está lá em João 14,16. Ou seja, nós não estamos sozinhos, meu irmão, minha irmã, nessa caminhada. O Espírito Santo, ele habita em nós e nos conduz à vida cristã. Nós falamos também no primeiro vídeo sobre o princípio da frutificação, lembra? Falamos sobre a poda, falamos sobre a semeadura e como sabemos, apesar das obras da carne serem muitas, o fruto do Espírito é um. Ele se apresenta em 9 características, 9 facetas, 9 virtudes, né? Como você queira assimilar melhor. Que quando somos guiados pelo Espírito, quando deixamos Ele no controle da nossa vida e alimentamos, nutrimos através da oração, da leitura bíblica, do jejum, da comunhão com os nossos irmãos, nós vamos então refletir ao mundo o caráter de Cristo. Isso mesmo, o caráter de Cristo, ele vai ser demonstrado ao mundo através do Espírito Santo. Então, o caráter de Cristo está sendo desenvolvido em nós. Que maravilha! Paulo, ele apresenta isso como uma guerra interior, uma luta constante. Mas se você e eu observarmos as disciplinas espirituais e dar liberdade para que o Espírito Santo esteja sempre no controle, nós seremos vencedores. E hoje nós damos continuidade com a primeira virtude, a primeira característica da lista que Paulo vai nos apresentar em Gálatas 5, que é o amor. Eu utilizei para este vídeo o livro do pastor Antônio Gilberto da CPAD. É muito bom, super recomendo, vou deixar aqui na descrição também. E eu gostaria de ler com vocês a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Então, pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta, né, para você estar marcando o seu caderno, caso você queira aí marcar junto comigo, tá? Gálatas capítulo 5, versículo 22, nós já lemos do capítulo 16, aliás, do versículo 16 até o 25 no primeiro vídeo, mas nós vamos fazer essa recapitulação. Versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e consciências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Nós fizemos bastante essa parte de viver no espírito no primeiro vídeo, tá? Não esqueça de assistir. Então, Paulo começa essa lista do fruto do Espírito, ou as características, né, do fruto do Espírito, com amor. E eu acredito que isso não foi por acaso, mas proposital. Pois sem o amor não tem como nenhuma das outras virtudes serem evidenciadas. Você concorda? Em Romanos, capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus vai dizer assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, nós podemos dizer que o amor é uma personificação de Deus. No seu livro, o pastor Antônio diz que
A melhor e mais curta definição do amor é Deus, pois Ele é o amor. Ele é todo o amor. Então o amor, ele não é um sentimento. O amor, ele não é uma palavra qualquer. O amor é uma pessoa. O amor é Deus. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 1, a palavra de Deus vai dizer assim: como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. De quem vocês acham que João estava falando aqui? A quem Jesus tanto amou que voluntariamente deu a sua própria vida? Indivíduos perfeitos? Não. Um dos discípulos negou Jesus. O outro duvidou dele. 3 que compunham o grupo de discípulos mais próximos, mais chegados, dormiram enquanto ele agonizava no jardim de Getsêmani. 2 destes 3 desejaram elevadas posições no seu reino. Um se tornou traidor e quando Jesus ressuscitou, alguns não creram. Porém, meus queridos, Jesus não deixou de amá-los e os amou até o fim, até a plena extensão do seu amor. Ele foi abandonado, traído, desapontado, rejeitado, contudo, ele amou. Jesus, ele quer que amemos as pessoas como ele nos ama. No Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 12, vai dizer também assim, ó: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Meus irmãos, isso nunca seria possível pelo amor humano limitado. Mas à medida que o Espírito Santo desenvolve em nós a semelhança de Cristo, de glória em glória, nós aprendemos a amar, porque Ele nos amou primeiro. Então, o amor, como eu já disse, não é um sentimento. Aqui no nosso, no lugar que a gente mora, mais ocidental, isso é bem significativo. Tratamos o amor como um sentimento, como um relacionamento, como uma moeda de troca. Se ele ou ela me ama, então eu amo. Se não, eu também não amo. Ou pior, às vezes nós temos como que eu posso dizer, um significado de amor tão deformado e confuso que se mistura com egoísmo, raiva, ódio, que se não me ama a ponto de ficar comigo, não irá ficar com mais ninguém. Isso, meus queridos, não é o verdadeiro amor. Cristo é o verdadeiro amor e Ele nos ensina a como amar. Ele deseja que nós amemos uns aos outros como Ele amou a sua igreja. E isso só será possível através do Espírito Santo. Só será possível quando o Espírito Santo guiar a nossa vida, quando nós nos enchermos dele, quando nós deixarmos ele dominar o nosso coração. Gente, a Bíblia vai nos mostrar que existem diferentes tipos de amor. Sobre qual tipo de amor Jesus estava falando? Bom, primeiro nós encontramos o amor ágape. A palavra ágape é uma palavra grega, que significa então amor abnegado, amor profundo, amor constante, como o amor de Deus pela humanidade. É mencionado nesse amor lá em João, capítulo 3, versículo 16, essa palavra em grego, ágape. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este amor perfeito e inigualável abrange a nossa mente, as nossas emoções, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, todo o nosso ser. Este é o tipo de amor que o Espírito Santo quer manifestar em nossas vidas quando nós entregamos inteiramente a Deus e deixamos Ele nos guiar. Ou seja, quando nós andamos no Espírito. É um amor que nos leva a amá-lo e a obedecer a sua palavra. Este amor flui de Deus para nós e retorna no nosso coração para Ele em louvor, obediência, adoração e serviço. 1 João 4,19 vai dizer que nós o amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Ele derramou o seu amor ágape nos nossos corações e nós então podemos devolver este amor para com Deus. E é o tipo de amor que Jesus demonstrou a cada passo do seu caminho. Tangedora a cruz. E é como os discípulos de Jesus que temos que buscar este amor também. Um outro tipo de amor apresentado na Bíblia é o amor filia ou fraternal, como visto em 2 Pedro capítulo 1, versículo 7. Este, então, é o segundo tipo de amor, a qual é chamado de amor fraternal, bondade fraterna. Este amor é tipo uma amizade, um amor humano que é limitado. Amamos se somos amados. Veja o que Lucas diz no seu Evangelho, capítulo 6, versículo 32. Abre sua Bíblia se você puder. Se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam.
aos que os amam. Então, este amor é comum a todos os homens. A bondade ou a amizade fraterna é essencial em todas as relações humanas, mas é inferior ao amor ágape, porque depende de uma troca recíproca. Quer dizer, somos amigáveis e amorosos com aqueles que são amigáveis e amorosos conosco. Aqueles que não são, nós queremos um pouco de distância. E o terceiro tipo de amor que nos é apresentado também é o amor eros, que é o amor humano, o qual ele não é mencionado na Bíblia, mas está fortemente incluso. Este amor é o amor físico, que emana dos sentidos naturais, instintos e paixões. Trata-se de um aspecto importante do amor entre marido e mulher, por exemplo. Mas, pelo fato de estar baseado no que a pessoa vê e sente, o amor eros pode ser egoísta, temporário e superficial. E em seu aspecto mais negativo, como nós já falamos um pouco, ele se torna concupiscência. Esse é um tipo de amor inferior, muito inferior, porque ele é mal usado, e é mal usado com muita frequência. Gente, nós vemos muito deste amor deformado. Ontem mesmo eu fiquei atônita com uma notícia sobre a tentativa de homicídio de alguém que dizia amar. E quantos nós estamos vendo nesses últimos dias? Bom, mas o maior destes é o amor ágape, o amor divino de Deus, que foi manifestado na vida de Jesus. E este amor que foi derramado nos nossos corações, através do Espírito Santo e da obra justificadora de Jesus, nós somos capazes de possuir este amor. E nós temos capacidade de possuir este amor em 3 dimensões. Na dimensão vertical, que é o nosso amor para com Deus, na dimensão horizontal, que é o amor em direção aos nossos semelhantes, e a dimensão interior, que é o amor em direção a nós mesmos. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 17, o versículo diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Este é o amor ágape. Que lindo, irmãos, e desafiador ao mesmo tempo. Muitos estudiosos até caracterizam essa virtude do fruto do Espírito como o verdadeiro fruto e os outros como consequência dele, pois se amamos, seremos bondosos, se amamos, seremos longânimos, se amamos, seremos pacientes, temperantes, Teremos paz. É verdade, meus queridos, Paulo fala disso, que o amor é muito mais do que grandes milagres, dons de maravilhas. Vejamos a belíssima poesia do amor lá em 1 Coríntios capítulo 13. Eu gostaria de ler. É um pouquinho comprido, mas vale a pena para nós que desejamos ser discípulos de Cristo e viver o fruto do Espírito e mostrar o caráter de Cristo para aqueles que estão ao nosso redor. Pega a sua Bíblia e vamos ler. Pega a caneta para você que gosta de marcar também. 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Aleluia! Glória a Deus! Gente, percebe como é importante, se queremos refletir o caráter de Cristo, nós precisamos entender isso? O amor também está intimamente ligado ao perdão.
Nós precisamos decidir dar o controle ao Espírito Santo. E o amor de Deus é derramado sobre as nossas vidas. E nós precisamos decidir também perdoar. Perdoar, irmãos, não é uma ação única de Deus em nós, não. Mas assim como o amor, ágape, depende da nossa comunhão, do nosso relacionamento com Deus e estar andando no Espírito, o perdão também é uma decisão. Lembra da oração do Pai Nosso que o próprio Senhor Jesus nos ensinou e nós, como seus discípulos, queremos seguir? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Em 1 João, no capítulo 4, versículo 7, 8, 12, mais ou menos, nós encontramos mais ou menos assim, que ele falando para os irmãos, né, que era para eles amar uns aos outros, porque Deus era amor, e qualquer que ama é nascido de Deus, e também conhece a Deus, mas aquele que não ama, não conhece a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. Perfeito o seu amor. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus quem não viu? Isso é muito forte, meus queridos. O amor ágape nos capacita a amar, não apenas os nossos semelhantes, os nossos amigos, mas também os nossos inimigos. E são os nossos inimigos, ou seja, aqueles que muitas vezes nos fazem mal, que vai indicar se somos ou não de Cristo. Porque amar o nosso irmão, aquele que está conosco todos os dias, que não pisa no meu calo, é muito fácil, é muito fácil. Porém, aqueles que nos humilham, que nos desprezam, que puxam o nosso tapete, aquele que tenta atrapalhar a nossa vida, os nossos relacionamentos, o nosso casamento, a nossa união com os nossos irmãos. Irmãos, esses sim são as verdadeiras testemunhas do nosso amor em Cristo. Nós não precisamos ter relacionamentos íntimos com essas pessoas, porém nós devemos demonstrar o amor de Cristo para com elas, porque o amor de Cristo foi derramado em nossos corações. Lá no Sermão do Monte, Jesus deixou claro sobre esse assunto. Mateus 5, lá pelos versículos 43, ele diz que ouviste o que foi dito aos antigos, né? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E ele reformula, né, esse dito. E ele diz assim, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que perseguem. Irmãos, é uma ordenança, não é um pedido, não é se der, não é se quiser, é uma ordem para todos aqueles que querem ser discípulos de Jesus, que querem viver como Jesus, que querem demonstrar o caráter de Jesus. Você está disposto? Eu estou disposta? Nós desejamos deixar o Espírito agir em nós para que este amor seja derramado nas pessoas também? Vamos falar, meus queridos, já partindo para o encerramento, sobre a terceira dimensão, né? Que é a que nós falamos sobre a dimensão vertical entre nós e Deus, a horizontal entre nós e o nosso próximo. E agora eu quero falar com vocês sobre a terceira dimensão, que é o amor em direção a nós mesmos. A dimensão interior. Essa dimensão pode até parecer estranha, né? Sugerir que o amor ágape inclua amar a si mesmo, quando nós muitas vezes estamos pregando que nós não devemos ser o centro, né? Que o centro tem que ser Cristo. Mas nós precisamos entender, meus queridos, que essa dimensão faz parte, tá? Vamos lembrar de que amar com amor ágape é amar como Cristo amou, certo? Você e eu temos que nos ver como o Senhor nos vê. Como um pecador salvo pela graça. Como um ser humano feito à sua semelhança, criado para glorificá-lo. Não é um amor egoísta, interesseiro, egocêntrico, mas é um amor dedicado, que reconhece que a maior felicidade e satisfação pessoal é encontrada na obediência e devoção a Jesus Cristo. Quando Jesus disse que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, ele reconheceu que é natural cuidarmos das nossas necessidades humanas, como alimentação, moradia, vestuário, companhia e todas as demais necessidades de uma vida. Se num acidente doméstico eu me corto, né, a minha tendência natural é tratar logo, a fim de que pare de doer, de sangrar, não é verdade? O amor ágape faz com que nós nos preocupemos com o nosso eu espiritual, a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque aí nós vamos reconhecer que a nossa vida eterna é muito mais importante que a nossa vida terrena. O cristão ama a si mesmo com amor ágape. Não só cuidará das suas próprias necessidades pessoais, né? Quanto à saúde física, educação, trabalho, amigos e outras coisas, mas também vai permitir que o Espírito Santo
desenvolva sua natureza espiritual através do estudo da palavra de Deus, da oração, da comunhão com os outros crentes. E nós desejaremos que o fruto do Espírito seja manifestado nas nossas vidas, conformando-nos diariamente, cada vez mais, segundo a imagem de Cristo. Há indivíduos que acham difícil amar a si mesmos por causa dos erros cometidos no passado. Alguns têm sentimentos de culpa e autocondenação. Mas, meus queridos, o amor ágape, o amor de Deus que emana de Cristo, fornece para nós perdão completo. Todos os nossos pecados que cometemos. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, está lá em Romanos 8:1, tá? Então, não andam segundo a sua velha natureza. Lembra do nosso primeiro vídeo, quando falamos muito sobre isso? O que é andar no Espírito, né? Quem o Espírito Santo é? Que confiança gloriosa, meus amados! Nós podemos ver a nós mesmos como Cristo nos vê, limpos de todo pecado, purificados por seu sangue precioso, com uma nova natureza que nos é dada pelo seu Espírito. E aí então nós podemos amar o que nos tornamos pela sua graça e transmitir este amor aos outros. Gente, orando e preparando este vídeo, eu percebi quanto estamos negligenciando o nosso discipulado em Cristo. A minha oração hoje é para que o Espírito Santo nos guie em toda a verdade e derrame este amor sobre os nossos corações abundantemente, para que possamos nos relacionar intimamente, então, verticalmente, horizontalmente e também interiormente. Irmãos, que maravilha! Que glorioso! Estou muito feliz. Estou aprendendo demais. Eu espero que vocês também. Tem alguma dúvida? Se tiver, deixa aqui nos comentários. Se você não concordou com algo, deixe também nos comentários. E se você quiser fazer uma contribuição para que este vídeo fique melhor, deixe nos comentários. Eu vou ficar muito feliz e eu espero que vocês comentem, compartilhem, curtam e deixe o Espírito Santo guiar a sua vida, assim como eu também estou orando para que Ele guie a minha vida, o meu caminho. E que o amor de Deus, esse amor ágape divino, que é derramado nos nossos corações, venha transbordar para que a gente possa compartilhar com a nossa família, com nossos amigos, em todos os nossos relacionamentos e com os nossos inimigos. Vamos lembrar que crente, irmãos, não tem inimigos, né? Crente, ele tem pessoas que são contra ele por conta daquilo que ele representa. Ou seja, nós representamos Cristo. Então nós vamos ter grandes embates por situações que as pessoas não aceitam, quanto à lei, quanto à moral, contra a ética, contra os bons costumes, contra aquilo que a palavra de Deus diz e que nós pregamos, tá? Então nós precisamos buscar o caráter de Cristo, porque as pessoas vejam em nós sempre o caráter de Cristo. E aquelas pessoas que não se enturmam com a gente, aquelas pessoas que não gostam da gente, né, por diversos motivos, que eles sejam, irmãos, a nossa prova de que o caráter de Cristo está resplandecendo em nós, amém? Essa é a minha oração, é o que eu desejo. É o que eu desejo ser discípulo de Cristo, é o que eu desejo viver essa plenitude. Se você também deseja, irmãos, deixa aqui nos comentários, eu desejo. Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, mas que o Espírito Santo, este sim, continue falando ao meu seu coração. O próximo vídeo nós vamos estar, então, dando continuidade a mais uma característica do fruto do Espírito. E até o próximo vídeo, graça e paz.